Treino em Foco, análise de exercício. E hoje, como vocês podem perceber, nós vamos analisar o exercício de tríceps no banco. Acompanhe o vídeo de hoje, tenho certeza que vocês vão achar bem interessante. Bom, pessoal, como eu já descrevi na chamada, eu estou aqui executando o exercício clássico de tríceps no banco. Estou com 30 quilos de anilha aqui sobre as minhas coxas, como sobrecarga o esforço, além do peso corporal, e executando o exercício. Vocês podem perceber que quando eu estendo o cotovelo completamente, eu consigo ficar com um nível de tensão muscular menor em tríceps braquial e nos demais grupos musculares, mas particularmente no tríceps braquial, e consigo ficar conversando aqui com vocês um certo tempo. Obviamente, é um ponto que nós do Treino em Foco chamamos de ponto de descanso. Quando se estende completamente o cotovelo, o braço de alavanca da resistência diminui para esse cotovelo e 30 quilos de sobrecarga, além do meu peso corporal, passam a ser uma intensidade não tão intensa assim para o tríceps braquial, já que eu me encontro num ponto onde o braço de alavanca dessa resistência é pequeno, gerando um torque de esforço menor para tríceps braquial do que o normal. Então essa é uma análise rápida sobre a questão de braço de alavanca de resistência aplicado a esse exercício. Um outro ponto que nós temos que entender aqui é a parte cinesiológica, ou as questões cinesiológicas. Obviamente, devido à flexão e extensão do cotovelo, e principalmente a extensão do cotovelo contra a resistência, nós temos aqui um trabalho de tríceps braquial sendo executado. Nós podemos perceber também que é um movimento glenumeral. Esse movimento glenumeral, ele ocorre excentricamente uma extensão do ombro e concentricamente uma flexão do ombro. Excentricamente uma extensão, concentricamente uma flexão. Então nós podemos perceber que peitoral maior também está envolvido nesse exercício quando nós analisamos o movimento glenumeral em flexão do ombro. Além, óbvio, claramente, deltoide anterior também. Então, analisando como um todo o exercício, embora seja a terminologia, a nomenclatura do exercício ou defina como tríceps no banco, obviamente não é só o tríceps que está com ação dinâmica sobre o exercício. Como eu disse para vocês, tríceps braquial como motor primário do movimento do cotovelo, extensão do cotovelo, deltoide anterior e o peitoral nesse movimento de extensão do ombro acoplado ao exercício. Eu vou executar mais uma vez aqui para que a gente possa perceber esse detalhe. O restante do corpo mantém uma posição estável com uma sobrecarga de diferentes quilagens sobre os segmentos coxa. Estendidos os joelhos, mantém-se estendido e aí executa-se o exercício. Dessa forma, flexão e extensão do cotovelo, flexão e extensão do ombro. Um aspecto também importante que nós temos que definir aqui é que muito provavelmente, ou dependendo do nível de treinabilidade de você, seguidor, e dos seus clientes, talvez 30 quilos sobre o segmento coxa possa ser uma quilagem muito alta para se treinar. Talvez você não consiga treinar com essa exigência, com esse nível de intensidade do trabalho. Então, qual é a opção? Nós temos que saber didaticamente a manipular com essa resistência, com essas quilagens, a ponto que nós possamos adequar a dose de esforço para indivíduos em diferentes níveis de condicionamento físico. Então, por exemplo, digamos que simplesmente o peso corpóreo do indivíduo já possa ser um peso muito grande para o nível de força de membro superior que esse indivíduo apresente para executar o tríceps no banco com os pés sobre outro banco, como eu executei para vocês. Então, vamos tentar exemplificar isso. Eu vou baixar aqui as anilhas para que a gente possa analisar o que eu estou colocando. Então, por exemplo, sem sobrecarga adicional, única e simplesmente com a sobrecarga corporal, eu coloco meus pés sobre o banco e executo o movimento. Vamos partir do entendimento que essa forma de execução apresente para você ou para o seu cliente ainda um esforço muito grande. Então, mesmo somente utilizando o sobrepeso corporal, passa a ser um esforço grande. Como é que nós poderíamos trabalhar de uma forma diferente com essa sobrecarga? Nós vamos passar a trabalhar com os pés no solo e trabalhando com os pés no solo ainda com o joelho em semiflexão. Vejam bem, essa seria a posição. Com os pés no solo, com o joelho em semiflexão, eu executo agora o mesmo movimento para membros superiores. Entretanto, devido ao posicionamento dos pés e o posicionamento do joelho em semiflexão, eu tenho aqui uma intensidade bem menor de execução do esforço. Então, digamos que é uma pessoa iniciante, ela pode partir
com essa execução. Ainda com os pés mais próximos ao banco, eu coloco uma sobrecarga menor para membros superiores e posso botar uma participação maior de membros inferiores, contribuindo com o movimento, ou seja, diminuindo a sobrecarga que eu estou projetando sobre membros superiores. Então vamos lá, para nós podermos exemplificar isso. Vejam bem, eu tenho uma participação grande, significativa agora aqui, de membros inferiores. Eles estão trabalhando juntos e com isso eu minimizo a sobrecarga em membros superiores. No momento em que eu vou afastando, ainda com os joelhos flexionados, eu aumento essa sobrecarga sobre o tríceps braquial. E eu posso chegar a um ponto de estender completamente os joelhos, com os pés sobre o solo e executar o movimento de tríceps braquial. Esses níveis que eu estou apresentando para vocês, com os pés bem próximos ao banco, joelho flexionado, os pés mais afastados do banco, o joelho flexionado ainda, e os pés mais afastados do banco, com o joelho estendido, eu estou nessas condições aqui, aumentando o nível de esforço do praticante, aumentando a sobrecarga de esforço do praticante. E com isso eu vou graduando, ajustando, manipulando a dose de esforço para o nível de competência física que esse praticante apresente, que o nosso cliente apresente. Então, eu tenho níveis bem baixos de exigência até um nível com o joelho estendido e com os pés no solo, um nível maior de exigência física. E aí eu posso partir para a execução em posicionamento dos pés sobre um banco, que também vai aumentar ainda mais o esforço do indivíduo. Essa execução sobre o banco com o joelho estendido, eu já teria um aumento de sobrecarga em relação aos pés posicionados no solo com o joelho estendido, aos pés posicionados no banco com o joelho estendido. Eu vou gradativamente elevando essa exigência do esforço físico. E aí, obviamente, a partir do momento do domínio desse nível de exigência física, a próxima dose de sobrecarga é, logicamente, passarmos a colocarmos anilha no segmento coxa, trabalhando com os joelhos em extensão ou em semiflexão, sobre um banco e jogando mais carga para o trabalho. Lógico que aqui nós podemos começar com anilhas de 5 kg, passarmos para uma anilha de 5 kg mais de 3 kg, fechando 8 kg, e gradativamente chegarmos a 10, 12, 15, 18, 20, ou seja, nós vamos gradativamente aumentando a sobrecarga postada sobre o segmento coxa. Essa, logicamente, é uma forma de evoluirmos agora utilizando anilhas. Antes, nós utilizamos a técnica de execução como uma forma de manipular o esforço, posicionando os pés em posições de distâncias diferentes em relação ao banco e depois posicionando os pés em cima do banco. E a partir disso, a gente vai trabalhando com o posicionamento das anilhas, até podendo chegar a um ponto de colocarmos uma sobrecarga bem significativa de quilagem sobre as coxas e executar o exercício como eu executei no começo do vídeo de hoje, da videoaula de hoje. Vejam bem a execução, agora com uma anilha de 10 kg, posso fazer com o joelho em extensão ou em semiflexão, que seria o mais adequado, e realizo a execução do exercício. Essa é a forma de executar, essa é a forma de fazer, essa é a forma de evoluirmos gradativamente com a sobrecarga de esforço físico projetado contra o esforço do nosso cliente ou do nosso praticante que nós estamos planejando, executando e organizando o treinamento dele. Usando as anilhas, usando as quilagens ou usando manipulações do posicionamento corporal para aumento dessa sobrecarga. Então, o Treino em Foco Análise de Exercício de hoje tratou dessas questões, do exercício de tríceps no banco, uma abordagem cinesiológica desse exercício, uma abordagem rápida cinesiológica e uma abordagem principalmente de graduação de doses de intensidade de esforço, interpretando níveis de condicionamento físico em diferentes indivíduos e ajustando esse esforço ao nível de treinabilidade de cada um desses indivíduos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido a linha de raciocínio desenvolvido por nós hoje, na videoaula de hoje do Treino em Foco. Aguardo vocês na próxima semana. Um grande abraço e muito obrigado por estarem ajudando o Treino em Foco na sua divulgação no material nosso, dos nossos vídeos, do nosso material no YouTube, do nosso material no Face, nos nossos cursos Treino em Foco. Muito obrigado, um grande abraço, aguardo vocês no próximo programa. Até lá. Fase excêntrica e fase concêntrica do movimento. Então vejam bem, posicionei, alinhei meus membros inferiores, estou com o joelho estendido, a coluna alinhada, faço uma flexão do cotovelo e extensão do ombro, e agora eu faço uma extensão do cotovelo e flexão do ombro, mantendo o alinhamento